Um pouquinho aqui que eu quero pegar o contexto. Veja, amados, é uma coisa tão... eu acredito que o que está acontecendo aqui nesse capítulo 22 de 1 Reis é a coisa mais triste que pode acontecer para uma pessoa. É a coisa mais triste. Eu quero ler algumas coisas muito interessantes para vocês. Se nós viemos aqui, irmão, nós temos que levar a bênção embora, amém? Vem aqui na casa de Deus não para não ter lucro. Quem vem tem que ter lucro, irmão. Isso aqui é o mercadão de Deus, aqui é a bolsa de valores, você coloca aqui e é lucro certo, é garantido. Mas você tem que ter fé, amém? O profeta disse no primeiro selo, ele disse, Deus prometeu isso. Quando a palavra é recusada, então são entregues aos seus desejos. Leiamos em Tessalonicenses novamente. Segundo Tessalonicenses 2, 9 a 11, diz aqui que eles iriam, ao estar recusando, rejeitando a verdade, que eles seriam entregues a uma mente réproba e creriam numa mentira e seriam amaldiçoados por aquilo. Agora, isso é o que o Espírito Santo disse. Amém? Veja o que Paulo disse em 1 Tessalonicenses, ou 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 7. E esta revelação trazida aqui pelo profeta de Deus, olhando nas cartas de Paulo, ou na carta de 2 Tessalonicenses, carta ao Timóteo, em algumas outras, o livro de Romanos, ele toca nesse assunto. Isso aqui é muito impactante, meus amados. E alguém ser encontrado nessa condição, para mim, é a mais desgraçada condição que alguém pode se encontrar. Porque aqui Paulo está dizendo assim, olha, o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. O profeta disse, isso é quando o Espírito Santo subir, pois a noiva foi raptada. E então será revelado o iníquo, que é o mesmo que o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Já está falando lá na frente, quando ele regressar, Apocalipse 19. E esse cuja vinda, falando de Satanás, do iníquo, e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, e com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade. Eu quero enfatizar isso aqui, o amor da verdade. O que é o amor da verdade? Ter amor pela verdade, ter amor pela palavra, ter amor por aquilo que Deus tem trazido para nós, pois o que Deus tem trazido para nós é o próprio Deus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não têm o amor pela verdade. E por isso Deus lhes enviará uma forte ilusão. Eu coloquei aqui como está no inglês. Deus lhe enviará uma forte ilusão para que creiam a mentira. Para que sejam amaldiçoados, a palavra aqui, julgados, é no sentido sentenciados, sejam sentenciados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que Paulo está dizendo para nós, e o profeta menciona isso, os ungidos dos últimos dias, nos selos, ele fala, o que acontece? Depois que Deus traz a verdade, Deus vai trazer a verdade, Deus trouxe a verdade para nós, amém? Mas Deus não pode te julgar, meus amados, enquanto Ele não esclarecer aquela verdade para você. Você vai ver que Elias tinha trazido a palavra, ele tinha falado, Acabe vai morrer, ele tinha trazido várias pronúncias contra Jezabel, contra Acabe, mas eles ainda não estavam muito entendendo o que ele estava dizendo, o que significava tudo aquilo lá, que tempo eles estavam vivendo. O que Micaías fez? Micaías veio e esclareceu aquilo para eles. Micaías foi o profeta, sabe o que Elias disse? Vocês não entenderam lá que o sangue ia lamber? Eu vou explicar para vocês, é essa guerrinha que vocês estão ainda aí, Vocês não sabem quando vai acontecer, eu vou dizer quando que vai acontecer. É nessa guerra. Vai lá que ele vai morrer. Aí eles não gostaram. Então, veja que nós estamos vivendo nos dias, irmão, do esclarecimento. Deus tem enviado o espírito de esclarecimento para nós. Nós estamos vivendo nos dias onde as coisas estão ficando claras. Então, depois de ser esclarecido, você não tem desculpa. Mas o profeta falou, um dizia uma coisa, outra e tal. Não, meu querido. Não, está clarinho, vem cá, que agora esclareceu. Só que é perigoso, porque quando Deus esclarece algo, irmão, você tem que aceitar, porque você não tem mais desculpa.
Você não tem mais ignorância. Você não pode alegar, eu não sabia, eu não entendia. Porque tem gente que fica nessa aí. Não, o importante é crer, não é entender. Isso aí é 50 anos atrás. Agora, irmão, é os dias do esclarecimento. Deus está mostrando, está esclarecendo. Senta aqui, meu filho, olha que coisa simples que é isso aqui. Só que é perigoso, porque se você rejeitar, sabe o que Deus vai fazer? Que é a coisa mais tenebrosa que existe? Deus vai mandar um espírito de ilusão para você, onde você vai ter 100% de certeza na sua concepção de que você está certo. E você está num espírito demoníaco que te enganou. Para quê? Para te levar para tombar na guerra. Você entendeu? Deus manda. Em outras palavras, você não creu na minha verdade, então toma aqui esse espírito aqui. Agora você vai virar um crente, só que é um crente na mentira. Você vai crer na mentira. E aí, irmão, ninguém te convence mais. Você crê, você tem certeza que aquilo ali é a verdade, é o que Paulo está dizendo. Diz aqui, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios de mentira e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus lhes enviará uma forte ilusão, para que creiam a mentira e para que sejam sentenciados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. E o profeta fala sobre isto nos selos. Ele diz assim, no primeiro selo, quando a palavra é recusada, então eles são entregues aos seus desejos. Leiamos Tessalonicenses novamente, segundo Tessalonicenses 2, 9 a 11, diz aqui que eles iriam, ao estar recusando, rejeitando a verdade, que seriam entregues a uma mente réproba, e creriam numa mentira e seriam amaldiçoados por aquilo. Agora, isso é o que o Espírito Santo disse. Agora, não é este o desejo da igreja hoje? Você tenta dizer às pessoas que eles têm que fazer isto, aquilo outro, imediatamente já te dizem que são metodistas, presbiterianos, ou o que seja. Eles dizem assim, não precisa remar no nosso barco, não. Está vendo? Certamente, eles querem isso. E Deus disse, se eles querem isso, eu vou deixar que tenham isso, então. E eu, na verdade, vou fazer. Quem é eu? Deus. E eu, na verdade, vou fazer com que eles creiam que aquilo é a verdade. Porque eu lhes darei. Deus. Meu Deus, irmão. Porque eu lhes darei uma mente réproba concernente à verdade. Agora, veja o que a Bíblia diz aqui. Também como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim estes camaradas, nos últimos dias, com uma mente réproba concernente à verdade, transformarão a graça de nosso Deus em lascívia, negando o Senhor Deus. Vê onde você está? Não só os católicos, mas os protestantes e a coisa toda, é todo mundo organizado. Este é aquele cavaleiro do cavalo branco, debaixo do aspecto de uma brancura, a justiça, igreja, veja, mas é o anticristo. Tem que se parecer num cavalo até mesmo, assim como Cristo está vindo num cavalo, está vendo? Agora, é interessante o que ele diz aqui, eu estou lendo o primeiro selo, a partir do 310, ele está dizendo que o cavalo branco que começou lá atrás, não parou de cavalgar. Aquele bicho veio cavalgando, passou lá pela segunda era, passou pela terceira era, branco, pela quarta era, pela quinta era, pela sexta era, e aqui está ele aqui, o cavalo branco, é aquele mesmo que está cavalgando lá, porque a mente carnal pensa assim, não, era o cavalo branco, daí entrou no cavalo vermelho. Não. Ele continuou no branco e adicionou o vermelho. Aí ele continuou no branco e no vermelho e adicionou o preto. E aí, por isso que dá no cavalo baio, porque está tudo misturado no final. O branco está aqui, irmão, essa coisa fajuta da união, não sei o que lá. O espírito de engano, não é? Um cavalo branco, assim como Cristo está vindo num cavalo branco. Tão parecido que enganaria o próprio eleito. E aqui está ele é o anticristo. Ele começou a cavalgar na primeira era, agora ele cavalga até o final. Está vendo o profeta dizendo? Ele começou a cavalgar na primeira era, ele cavalga até o final, passando por cada era. Agora observe, você diz, lá atrás,
Ah, lá atrás, nos tempos dos apóstolos? Não, ele foi chamado de nicolaíta lá. Então, na próxima era da igreja, ele se tornou uma doutrina. Primeiro ele era apenas um dito, depois ele se tornou uma doutrina e continua até o final. Está no primeiro selo, o que o profeta está dizendo para nós. Agora, vamos aqui. O profeta diz, falando desse tema, ele diz assim, na segunda carta de Timóteo, Paulo diz novamente, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Bom, você já encontrou pessoas que eles nunca, você percebe que eles nunca tiveram uma conversão? E não é julgar as pessoas, irmão, mas Jesus diz, pelos frutos você conhece, você vê que a coisa não fica ali na igreja todo aquele tempo, rapaz, você não mudou, você não converteu não, rapaz, você tem coisa errada aí, alguma coisa aí está errada. Parece que não muda, parece que não altera, parece que não tem efeito. Como diz o profeta, é igual jogar água nas costas do pato. Não faz nada. A palavra de Deus, irmão, ela é eficaz. Ela é eficaz. Tem alguma coisa errada. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de mente e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles, homens corruptos de mente e réprobos quanto à fé. Corruptos, não é? Não conseguem entender a palavra.